Olá, eu sou Fernanda Calé, sou aluna de jornalismo aqui da Unidade Meier da Unicarioca, estou no 7º período e eu apresentei por 3 temporadas o Voz Ativa, que era um programa que estava na Radioativo, a rádio que os alunos aqui do Meier criaram. O Voz Ativa ele começou de uma atividade prática supervisionada, conhecida como APS, né? A gente fazia geopolítica e a professora pediu que a gente fizesse um programa de debates para a TV, no caso na época era para a TV. Daí a gente fez essa atividade supervisionada, ficou bem legal. A primeira convidada, que a gente diz que foi nossa madrinha e tal, foi a professora Paula Miranda, né? Amelie Paula Miranda. E aí a gente apresentou esse trabalho ao vivo, assim, para a professora. Aí tinha um funcionário aqui no Nucom, chamado Lucas Iac, e ele falou, vamos fazer isso toda semana para a rádio. Eu falei, poxa, toda semana eu tive maior trabalhão para fazer isso, uma semana, caramba, acho que não vai dar. E ele falou, não, vai lá, arruma uma galera para fazer com você. E aí na época eu chamei todo mundo que tinha feito aquela PS comigo e alguns outros amigos que eu tinha na faculdade. Então a primeira temporada foi com Marina, o Pablo, o Nicolas, a Isabela e o Roberto Neto, né, que não tinha participado do trabalho, mas que abraçou a causa, ele gosta muito de debater e tudo mais e veio. Então o que o Voz Ativa pretendia era toda semana tratar de um tema diferente, já que a gente não tinha visto aqui ainda um programa sobre debates sociais. A gente já tinha o Unigeek, né? Já tinha tido Eu Sou Radioativo. E a gente veio fazer o Voz Ativa. Como que a gente veio fazer isso? Na cara e na coragem. Né? Eu sempre abracei muito tudo e aprendi. O Lucas me ensinou a mexer na mesa e o Quintino também ajudou a gente. A gente pensou em como fazer pauta, a gente foi reaprendendo as coisas, a gente foi colocando em prática, né? Tudo que a gente tinha aprendido até o 4º período. E a intenção era trazer um professor, fazer um programa de 40 minutos, que a gente até brincava, quando perguntava, quanto tempo é o Voz Ativa? Então, o Voz Ativa tem 40 minutos, quer dizer, a gente tenta fazer 40 minutos, sempre tem 1 hora. Nós fizemos 3 pilotos, se eu não me engano, e iniciamos a primeira temporada. A identidade visual foi a que deu para fazer, na época a gente não sabia muito Photoshop e tudo mais, então a gente fez, sabe? E pra mim eu considero assim uma temporada que foi a que teve mais aprendizagem. Eu não sabia mexer nos programas de edição, fui aprendendo, o pessoal também. A gente criou o quadro de entrevistas que a gente colocava antes do debate, que era a opinião dos alunos da Unicarioca sobre o tema. Então, a Isabela, a Marina, quem pudesse entrevistava durante a semana e na sexta-feira a gente apresentava antes do programa. E também, assim, a gente foi conhecendo mais todos os professores, porque a gente ficava correndo atrás de convidados e tudo mais para poder trazer para o programa. Então a gente trouxe vários professores e até virou uma brincadeira que a gente passava os professores, quero participar do Voz Ativa e tudo mais. Então essa primeira temporada foi uma temporada de muita aprendizagem, de debates mais, vamos dizer assim, acalorados, né? A gente tinha essa briga divertida entre Marina e Roberto, e eu ali no meio controlando o som, apresentando e tirando, porque às vezes a galera queria falar mais do que o convidado, tinha também a plateia, então ficava ali auxiliando todo mundo. E aí já na primeira temporada, no fim, a gente já teve até pedidos de outros alunos para entrar. E a gente começou a selecionar isso. E a gente terminou a primeira temporada com, se eu não me engano, 10 integrantes no programa. E fechando com pedidos de mais gente querendo entrar, mas a gente deu uma fechada, porque na minha cabeça a gente tinha que colocar todo mundo em uma função. Eu acho que não era só pelas horas PAC, a gente tinha a intenção de aprender mesmo. Então as pessoas que entraram junto assim no início, que a gente queria muito aprender. E a gente queria que essas novas pessoas que fossem entrando tivessem uma função e fossem aprendendo com aquelas que já estavam. Então eu já sabia mexer no som, então eu ia ensinando para os outros, a Isabela ia passando como fazer as entrevistas, ou a Marina. Então a gente tinha essa intenção de que essas horas PAC fossem realmente válidas e que a gente fizesse mais em prol do programa do que só das horas. Antes de começar as temporadas, a gente costumava, na verdade na primeira temporada, após cada programa, a gente decidia qual seria o próximo, qual tema seria, porque a gente tinha de achar que tinha que ser um tema de agora, que estivesse enrolando na semana, para não ficar ultrapassado. Isso trouxe pra gente alguns problemas de disponibilidade de convidado. A gente acabou vendo que uma semana antes não é um tempo suficiente para o convidado poder se programar. Então a gente, a partir da segunda temporada, sentou e definiu tudo que a gente ia falar e quem seriam os convidados. E a partir disso a gente fazia as pautas. Na primeira temporada eu fazia as pautas, eu ia fazendo conforme cada semana. E na segunda temporada, ou no fim da primeira, se eu não me engano,
entrou a Natália Pacheco e ela começou a fazer essas pautas pra gente. E aí na segunda temporada a gente definiu todas e a Natália me deu uma grande ajuda nisso. Na primeira eu fazia e eles mandavam algumas coisas que eles achavam que era legal pôr na pauta também. Era uma pauta colaborativa, assim. A gente teve a Paula Miranda, que foi uma grande madrinha do programa, ajudou a gente no primeiro programa, ajudou a gente a se inscrever na Expocom e veio em mais de um programa. A gente teve a Carol Ferro, que por gostar muito do programa, quando a gente estava em apuros, algum convidado assim cancelava, tipo, por favor, Carol, será que você pode vir? A Carol vinha, quebrava esse galho. E a Carol, assim, é uma fofa, já falou de vários temas aqui com a gente, já teve a Leda Costa, já teve o Jimmy, né? A gente teve vários professores e a gente também acabou trazendo convidados de fora, por exemplo. A gente descobriu que a mãe do nosso fotógrafo era uma super pedagoga, psicopedagoga, se não me engano, a dona Diva Maranhão. E a gente, como assim? Traz a dona Diva pra cá. A gente trouxe também a gente foi fazer uma entrevista para um outro trabalho lá com um sociólogo da PUC, o Marcelo Burgos. E na hora ele falou, o que vocês estão fazendo lá? E aí a gente estava pensando em fazer o Voz Ativa ainda. E aí ele falou pra mim, pra Marina e pro Nicolas, o que vocês fazem lá? Aí a gente falou, não vamos sair por baixo. Aí a gente falou assim, a gente tem um programa super legal de debates sociais e não sei o quê, saímos falando. Ele, que legal. Eu, não, inclusive eu tô te convidando aqui pra participar da segunda temporada do programa. E não tinha nem a primeira ainda. Mas aí a Marina olhou pra mim e falou assim, nossa, o que você tá falando? Quando eu saí, eu falei, Marina, vai ficar melhor na segunda, então vamos pegar o contato desse cara. E aí, o último programa na segunda temporada, a gente teve o professor Rodrigo Elias e o Marcelo Bauman Burgos falando sobre favelas. E assim, foi muito legal, que ele se dispôs a vir no dia de folga e tudo mais. A gente não sabia, chegou aqui faltando 10 minutos. E foi assim, um super programa. E aí aonde a gente ia, a gente começava a catar gente, entrevistava, ou a gente vai num evento social e vamos fazer um vídeo. E aí começou a surgir desdobramentos de Voz Ativa, como bastidores, né? A partir da segunda temporada a gente foi se estruturando em pensar que a gente tem que fazer conteúdo para o programa de rádio, sim, mas a gente tem que fazer conteúdos menores, porque a gente achava que conteúdos menores alcançariam mais pessoas do que um programa de 1 hora direto, assim, né? A gente amava fazer, passava super rápido, mas talvez as pessoas não fossem parar para ver 1 hora. Então, vamos fazer umas coisas mais curtas. Aí veio bastidores, veio Voz Ativa especial de fim de ano. A gente saiu fazendo, assim, o que a gente achava importante. Então, sobre Voz Ativa, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu essas 3 temporadas que eu apresentei ou compartilhou algum conteúdo nosso. A família da galera que fazia, né, que apoiava super e achava legal, e quem ouviu e compartilhou, as pessoas que eu encontrei aqui pela faculdade, que falaram, ouvi lá, tá bem legal, os professores que apoiaram, às vezes não vindo aqui, mas que apoiaram, por exemplo, a professora Patrícia de Abreu, que falou, gente, é muito legal, escreve na Expocom e tal. Ela nunca veio no programa, mas ela deu essa ideia pra gente e a gente correu atrás disso, né? Então eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o Voz Ativa, que veio aqui também, os professores que estiveram aqui falando com a gente, o nosso coordenador, o Jean-Pierre, que é o coordenador de publicidade, esteve aqui já. Todos os professores que se desdobraram para estar aqui, que também compartilharam o nosso conteúdo, todos os alunos que vieram aqui assistir, né? E todas as pessoas que de alguma forma participaram, direta ou indiretamente. Por conta de TCC, questões de trabalho e tudo mais, eu não estou tendo mais tempo de apresentar o Voz Ativa, mas eu deixei ele com o idealizador da nossa identidade visual, que é o Patrick, que desde a segunda temporada a gente fala que ele entrou, e aí também a culpa é dele, de muitas coisas, né? Da gente ter feito... A gente deu uma repaginada, a gente criou tipo um Voz Ativa 2.0 depois que o Patrick entrou. E esses vídeos curtos e tudo mais também foi muito das ideias dele. Então ele tá guiando o Voz Ativa agora, né? Como assim, um diretor. E tem o William também, que agora tá nos controles de áudio, e o Alexandre apresentando. Então, assim, pessoas super competentes. Eu de vez em quando venho dar umas espiadas assim nos programas, roubo o microfone da plateia assim pra falar. E eu acho que tá super maneiro. Acho não, tenho certeza. E eu convido a todo mundo para continuar ouvindo o Voz Ativa. Até porque a gente fala que, a gente sempre falou, né? A Marina já saiu, o Pablo já saiu, o Nicolas. Porém, a ideia não era que o Voz Ativa ficasse preso a nós, que o Voz Ativa continuasse, né? Que a gente passasse essa bola para outros alunos. Porque, voltando na ideia de aprender com o programa, a gente já aprendeu o que a gente precisava, né? A gente já aprendeu tudo que dava e agora a gente vai partir para outras coisas. Então, a gente está passando para frente e
tomara que o Voz Ativa continue aí por muito tempo, que ele seja abraçado por outras gerações de alunos, porque esse espaço de debate é muito legal.